Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Ontem foi Gênesis quanto? Alguém lembra? 28? Então vamos virar um pouquinho aí, vamos para o 26. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 3 e do 12 ao 25. Obrigado, Jesus. Nos diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e eu serei com você, e eu o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Amém? Versículo 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha muitas ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus já haviam entulhado desde a morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que o seu pai já havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse povo houve conflito. Por isso colocou o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou outro poço, e por esse não houve conflito, e deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra, aleluia. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Glória a Deus. Isaque, um texto maravilhoso, conhecido, rico, maravilhoso. Mas a palavra de Deus nessa noite tem como título: A Caminho da Prosperidade, né? A caminho da prosperidade. Muitas vezes nós achamos que, já partilhamos aqui, que muitas pessoas acham que ela vai acontecer em um determinado momento. Algumas pessoas acreditam que é sorte, né? Algumas pessoas ficam esperando, literalmente às vezes esperando, em oração, às vezes até pedindo para que Deus mude a sua sorte, né? E isso, infelizmente, pode acontecer por um casuísmo, mas não é assim, desta forma que Deus trabalha. De que forma que Deus trabalha? Primeiro ponto que nós encontramos aqui na vida de Isaque: Isaque era um servo de Deus, como a Bíblia colocou, né? A bispa colocou ontem, por crença, né? Já havia recebido essa herança do Abraão, de Jacó, recebido dos seus pais, de Isaque. Então ele já sabia, conhecia o Deus, já tinha o conhecimento desse Deus, o Deus de Israel, o Deus de seu pai. E ali ele está caminhando, mas em determinado momento aconteceu o quê? Estava tudo indo muito bem, como na vida de Jó, mas de repente houve fome naquela cidade. E o primeiro ponto que eu começo a já ter certeza, que a prosperidade começa em tempo de crise. A prosperidade começa em tempo de crise. Paulinhos, se você não tivesse passado por tudo o que você passou, mesmo sendo difícil, talvez você não estaria hoje na posição que você está, tendo a oportunidade de ser um exemplo para todos, posso dizer, para todos que estão aqui nesta noite. Muitos que não moraram na rua, que não foram abandonados, que tiveram mãe, que tiveram pai,
não chegaram na condição que você tem hoje de vida. Como família, eu conheço história, 2 filhos, família, trabalho e com um nome decente. Fugiu da aparência do mal. Então nós precisamos perceber a dimensão do trabalhar de Deus. Você só chegou onde você chegou porque você passou por muitas crises. Amém? Mas Deus, como é Deus, não é o que você passa, mas com quem você passa. Deus sempre colocou anjos no seu caminho para te ajudar nessa caminhada, para que você pudesse chegar até aqui. Fez assim na minha história, fez assim na vida de cada um que está aqui, porque lugar nenhum ninguém chega sozinho. Nós temos essa falsa ideia. E o caminho da prosperidade também não acontece também sozinho. Nós vamos aprender aqui. A primeira lição que nós vemos é que a prosperidade na vida de Isaac nasceu em tempos de crise. Por que eu vejo? Porque no primeiro versículo disse: houve fome na terra. Mas assim, a crise para muitos é um momento de dificuldade, mas a crise não impediu de Isaac prosperar. A crise, eu posso dizer para você que foi o fator fundamental que fez com que ele saísse de uma condição de normalidade, quando tudo estava indo bem, para um projeto de extraordinário. Então ele vivia numa vida normal, até o momento que houve fome. Quando houve fome, ele teve que mudar a sua estratégia, a sua forma de pensar, tanto que no versículo 2, Deus olha para ele e diz assim: não vá para o Egito. Ele está morando aonde? Gerar. É uma coisa que é interessante que nós precisamos entender. Nesta noite nós vamos tecer. Se pudéssemos desenhar, seria até melhor para que todo mundo entendesse. Ele está morando em Gerar. Gerar não é uma terra, não é Israel. Ela está próxima, ela fica entre Israel e o Egito. Então ela é uma terra dos filisteus. Tanto que o Abimeleque está ali, ele está ali. Aí quando houve a terra, Deus olha e fala assim: não desça para... Se Deus fala para ele: não desça para o Egito, é porque ele talvez já tinha arrumado as malas, já estava pronto, falou assim: eu vou para o Egito, eu vou para onde tem fartura, lá tem o rio Nilo, tem comida, tem fartura, lá tem tudo de bom. Eu acredito que ele já estava de mala pronta, quando Deus olhou e falou: opa, fica onde você está, não saia daí, não tente resolver as coisas da sua maneira. Opa, o que brilha necessariamente não é ouro, fica aqui. Fica aqui. Aí Deus falou assim: fica aqui, porque se você ficar aqui, eu vou abençoar você. Amém? Talvez Isaac poderia, em alguns momentos, como eu e você, falar assim: não, vou ficar aqui como? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui é justamente o lugar que eu preciso sair. Mas a grande sacada que fez com que Isaac ficasse é porque ele sabia que quem fazia diferença na sua vida era o grande Deus Yahvé. Então, ou seja, não é a circunstância que vai nos impedir de prosperar. A circunstância, na maioria das vezes, é um fator que vai nos levar a prosperar. Agora, o que vai fazer a diferença é que você, em todas as palavras que você tem ouvido sobre prosperidade, ela tem uma palavra-chave: obediência. Isaac precisou obedecer. E aí é onde que você nesse primeiro momento precisa parar e analisar sua vida familiar, sua vida do trabalho relacional, profissional, a sua vida espiritual. Quantas vezes será que você já foi tentado, ou você já desceu para o Egito? O descer para o Egito é você dar o seu jeito. O Egito talvez é você pegar um empréstimo sobre outro empréstimo, é você ficar desesperado, não sei o que fazer, e aí sair falando para para todos, ficar desesperado. Ele simplesmente, Deus falou: fica aqui, se você obedecer, eu vou abençoar a sua vida. Amém? Deus disse: habita na terra onde eu te disser. O primeiro passo é você ser obediente à voz de Deus. A Bíblia diz que lá no versículo 12, ele ficou ou não ficou? Ficou. A ponto que eu li do 1, 2, 3, aí eu já pulei para o 12. No 12 mostra que ele ficou. E aí, o que ficou? O que ele fez nesse logo primeiro ano? Deus mudou a sorte dele? Em quanto tempo? Em um ano? Havia crise, havia fome, e tudo. Em um ano Deus falou: fica, obedece, que eu vou mudar a sua sorte. A Bíblia está mostrando ali que em um ano, Deus mudou a sorte dele. Aquele que passava fome, que estava passando de uma certa forma, talvez
privação, Deus mudou a sorte dele, a ponto dele se tornar próspero, abençoado, e o texto diz que ele ficou rico, amém? E o texto diz, e aí tem uma frase muito interessante, ele semeou muito ou pouco? Hã? O texto está dizendo que ele semeou pouco ou muito? Hã? Muito? Não, então a semente foi 100? Não, quanto foi a semente? Hã? Ele semeou uma semente. Para cada semente, Deus deu 100. Então, ou seja, ele tinha pouca semente. Então não é o que você tem que vai fazer a diferença na prosperidade da sua vida. Quem faz a diferença e continua multiplicando é Deus. Jesus mostrou isso em todos os aspectos. O que você tem na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Ah, Jesus, vamos embora, que nós vamos passar vergonha aqui, Jesus. Vamos mandar essa multidão embora, nós vamos passar vergonha aqui, Jesus. Você não está entendendo nada, discípulo. Manda todo mundo sentar aqui. Vamos orar e vamos abençoar esse povo, vamos alimentar esse povo. Deus nunca precisou de muito na nossa vida, justamente para que nós possamos perceber quem Ele é. Quem tem muito nunca vai precisar da multiplicação e ser próspero diante de Deus. A viúva tinha muito ou tinha pouco? Achava que não tinha? Foi o suficiente para Deus sobejar na vida dela, na vida da família e mudar a sorte de todos. Talvez você está esperando ter muito. Talvez você está esperando ir para um lugar. Deus está dizendo, fica onde você está que eu vou mudar a sua sorte. Mas você precisa ser obediente à minha palavra, amém? Ser obediente à minha palavra. Aí você talvez diga, eu estou sendo abençoado. Mas o que é esse 100 por 1? 100 por 1 é a representatividade. Jesus também olha lá, Jesus em determinado momento diz que aquele que abandonar pai, mãe, filho por amor a mim, abandonar tudo, ele diz também que vai dar 100 por 1. Então esse 100 por 1 é uma representatividade também simbólica no aspecto de uma vida de abundância. Então Jesus, quando Deus fala assim 100 por 1, isso não foi somente no lado material, foi no lado espiritual na vida de Isaac. As pessoas começaram a contemplar a vida de Isaac, começaram a ver que tinha algo diferente na vida de Isaac. O resultado material que olharam na vida de Isaac, perceberam o que está acontecendo. A terra está seca, muita gente passando fome, mas tem algo acontecendo ali naquela casa. Tem algo acontecendo naquela plantação. E alguém olhou e falou assim, só pode ser um tal de Deus. Tem um Deus diferente naquele lugar, tem algo diferente. Então começou a chamar. Então a prosperidade nunca é, como a bispa colocou ontem, nós vamos cansar de falar, ela nunca é material. Materialidade é apenas o resultado de uma vida espiritual que vai jorrando como um poço, que muitas vezes talvez tentaram entulhar na nossa vida, mas Deus nesta noite, através da sua palavra, diz que tudo que de repente está entulhado, ou melhor, que foi entulhado, porque você não entulhou, quem entulha é Satanás. Nesta noite, se você crê pelo poder que há na palavra, hoje os poços vão ser desentulhados para a glória de Deus. Quem crê? Quem crê? Cem por um é uma recompensa. 100 por 1 é abundância. 100 por 1 é uma vida plena, é uma vida em casa, é uma vida no trabalho, é uma vida em paz, é uma vida espiritual, é uma vida sem ter do que se envergonhar, é uma vida digna, é uma vida 100 por 1, é uma vida de andar de cabeça erguida. Amém? 100 por 1 é não dever nada para ninguém que não seja o amor. Amém? É isso que diz a palavra. É isso que Deus tinha para a vida de Isaac. É o que Deus tem para o seu povo também nos dias de hoje. 100 por 1 é a tua alma regalada. É a tua alma em paz. Em o nome de Jesus, amém? Então nesta hora nós queremos parar e nós vamos orar. Nós já queremos profetizar sobre a sua vida 100 por 1 em nome de Jesus. Pode começar hoje. Mas você vai ver, se você crer, você vai ver o resultado. Como nós colocamos, no ano que vem você vai ver a diferença do que Deus está fazendo, da semente que você está recebendo nesta noite. Ou melhor, da semente que tem sido lançada
todo domingo e toda segunda na sua vida, você vai colocando essa pequena semente e você vai ver o resultado que Deus vai fazer. Não só na sua vida, vai fazer na sua história. E nós queremos deliberar uma palavra de oração. Vamos orar agora. 100 por 1 na sua vida. Abundância na sua vida, abundância nos seus dias, abundância no seu celeiro, abundância no seu corpo, abundância na sua alma, abundância nos seus negócios, abundância por onde você for. Fique em pé, igreja, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Aleluia. Deus, nós vamos orar, Amém, Senhor, Jesus. pedindo, naquelas áreas que a gente nem consegue mais enxergar a solução, Senhor. Porque é o tempo de fome. Mas é aquilo que está o tempo onde entulhado. Os nossos olhos não enxergam, Senhor, mas a obra não é as nossas mãos que Abundância de alegria. É o teu poder, o teu Abundância Espírito de alegria. Santo, Senhor, é aquilo que o Senhor pode Abundância operar em de nome alegria Jesus. nos teus dias. Deus, o nosso pouco, que a palavra diz, Amém. seja fiel ao Senhor. Amém. E no muito Ele vai te colocar. Seja fiel ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você você tem. faz, em nome de Jesus. O Espírito Santo te aponta a você olhar com os teus olhos naturais e Em veja nome de Jesus, a ó Pai. dificuldade, a calamidade, a escassez. Pode ver o cenário, veja Amém. o cenário. Porque era isso que Isaac tinha diante dos seus próprios olhos. A fome estava instalada. Sim, em geral. Mas o poder de Deus é sempre maior. Então mesmo que você esteja vendo um cenário muito ruim, A mão de veja Deus. com os teus olhos. Mas agora abre os olhos espirituais. Aleluia. E começa a enxergar o Senhor agindo. Pela fé veja o transbordar. Pela fé veja o altar do Senhor sendo edificado. Veja a glória de Deus. Veja a honra do Senhor. Amém. Abre a tua O boca sobejar de e Deus. começa a profetizar. O sobejar de Deus. Libera na tua O conta, sobejar na tua de Deus. vida, na tua família, Amém. nos teus sentimentos, na tua casa, na tua família. Sou eu em que nome de faço, Jesus. diz o Senhor. E começa a dizer, Senhor, Sou eu que parece faço. tão difícil, parece tão impossível. Não há Aquilo que eu estou impossíveis. vendo com os meus filhos, Não com as há minhas impossíveis finanças, com a para o minha agir de família, Deus. com as minhas emoções. Basta Agora uma palavra. começa a profetizar diante de Basta Deus. me obedecer. Aquilo que o Senhor vai fazer. Basta Pai, eu me coloco meu obedecer. na tua mão. O Senhor vai trazer 100. Amém. Eu coloco um pouco que eu tenho. O Senhor vai Vai trazer multiplicar. muito. Profetiza, recebe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Podemos assentar, igreja. Mas aí, você olha e fala assim, mas nós estamos falando de um caminho. Tudo mudou na vida de Isaac. Opa, só começou a história. Aqui só começou. Aqui mudou um cenário. O caminho para a prosperidade necessita de mais. Não é apenas o resultado que nós vemos no versículo 12. Vamos para o versículo 20. O versículo 20 diz que Isaac resolveu desentulhar os poços que seu pai havia cavado. No versículo diz que por isso chamou aquele lugar, daquele poço de Ezeque, porque ele contenderam com os pastores de Gerar. Então, o que significa? Que ele for lá, vamos trabalhar. Quem tem água tem tudo naquele período. Então Isaac falou, vamos trabalhar. E aí os filisteus vieram e entulharam o poço. Trabalhou. Aí vem alguém lá e poço. Mas qual era o nome desse poço? Ezeque. Ezeque significa contenda. Contenda. Então, ou seja, o grande problema da prosperidade não é quando você chega no nível que alguém olha a tua família e diz, que família abençoada. Queria ter filhos como você. Queria que meus filhos fossem como você. Nossa, sua família... Nossa, queria ter um esposo como o seu. O problema da prosperidade não é quando você chega no nível da prosperidade. É quando você começa a cavar Ezeque, que aí todo mundo cresce o olho. É onde não tem como fugir para aqueles que são próximos sem passar pela contenda. A contenda faz parte. É o caminho da prosperidade. Ezeque cavou e automaticamente, por ser abençoado, ele começou a ser motivo de inveja. Amém? A prosperidade atrai inveja espiritual e humana. A prosperidade atrai inveja espiritual e humana. E aqui nesta noite, se você quer ser abençoado, nós já pregamos sobre isso, sobre inveja. Abandone esse espírito de inveja em nome de Jesus, amém? Porque ele procura rondar nossos corações e você sabe o que é isso. Sabe ou não sabe o que é inveja? Todo mundo sabe ou não sabe? Eu falei que quando a prosperidade chega, a contenda chega, os invejosos chegam. E eu falei da prosperidade material e espiritual. O que eu estou dizendo? Eles estavam somente olhando as coisas que Isaac tinha ou quem Isaac era. Quem Isaac era.
quem Isaac estava se tornando, quem ele se tornou. Quer ser próspero? Tem que passar pelo teste da contenda, da inveja, da posição que Deus te colocou. Muitos querem estar no teu lugar, mas poucos sabem o preço para pagar. Muitos querem ter o que você tem, mas ninguém quer pagar o preço que você... Ninguém, aquilo que você... Nunca nem chegarão a pagar o preço que tem. A Bíblia diz, ou melhor, Jesus diz, algo que é extraordinário, que resumiria o Evangelho de Jesus Cristo. Se os teus olhos forem bons, Jesus que diz, todo o teu corpo será luminoso. Ele não está dizendo uma parte, mas ele diz, se os teus olhos forem mal, ele não diz que uma parte do seu corpo será ruim. Ele está dizendo que todo o teu corpo estará em trevas. Não serve para mais nada. Olha o tamanho do olho gordo, que é capaz de fazer. Então, ou seja, quem Deus levanta, quem Deus prospera, família abençoada, trabalho abençoado, ministério abençoado, tem que se preparar para que os invejosos vão chegar. Ou melhor, a prosperidade atrai a inveja. Atrai a inveja. O segredo da prosperidade não é lutar pelo reconhecimento, mas pelo propósito. Isaac não queria reconhecimento, ele sabia que tinha um propósito. Então, muitas pessoas se perdem porque às vezes estão buscando reconhecimento. E aí, se não tem como ter reconhecimento e propósito junto. Isaac tinha um propósito. E o que ele fez? Ele contendeu, ele poderia. Aonde tem contenda, Deus não habita, amém? Onde tem contenda, Deus não habita. O que Isaac fez? Ele poderia dizer, não, você está falando com quem, amigo? Como eu já falei muitas vezes. Já falei muitas vezes. Com quem você está falando, amigo? O que Isaac fez? Opa, contenda é pelo poço? Mas tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Fica com isso aí, amém? Se estão contendendo, não é para mim. Se tem contenda, Deus não está nesse negócio. Se tem confusão, Deus não está nesse negócio. Não tem confusão. Ezeque, o que significa? Como é que está a tua casa? É uma casa de contenda? Discussão? Será que você está no Ezeque? Só tem discussão, só tem contenda, não tem paz, conflito o tempo todo. Se está vivendo isso, é Ezeque. Palavras que geram, quando o invejoso chega, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que vai levando desgaste, que não sai do lugar nenhum. Esse é o poço de Ezeque. Eu quero dizer para você que hoje você tem a oportunidade de abandonar toda a contenda da tua vida, amém? Abandona esse texto. Aonde tem contenda, o servo de Deus, Jesus disse, e vai embora, irmão. Amém? A paz não combina, a paz que Cristo colocou em nosso coração não condiz com contenda. Bate o pé e vai embora. Amém? Amém? Então, ou seja, se você quer ser próspero e abençoado, fuja de contenda. Fuja de contenda, amém? Coloca a casa em ordem. Vamos desentulhar esse poço para a glória, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E o grande problema é que muitas pessoas, olha só, não são prósperas e abençoadas por Deus, porque param justamente nesse poço. Na hora da contenda, ao invés de fazer como Isaac, sair de fininho, parte para cima. É nessa hora da contenda que muitos saem da graça. É na hora da contenda que o nome do Senhor Jesus é envergonhado. É nesta hora da contenda que muitos se desviam. É nesta hora da contenda que muitos desistem de lutar. É nesta hora da contenda que muitos perdem a promessa de Deus de ser alcançado por suas bênçãos. É nesta hora da contenda que muitos não perseveram em continuar. Mas Isaac, mesmo sob oposição, ele continuou caminhando, porque ele sabia o que Deus reservou para mim. Se não está em Ezeque, tem algo maior e melhor me esperando. Vamos caminhar, igreja? Amém? Contenda
Se vai aparecer amanhã, você vira as costas para ela e diz tchau em o nome de Jesus, porque eu quero ser abençoado e próspero no nome de Jesus, amém? Prosperidade é andar na vontade de Deus. Prosperidade é andar, Isaac estava andando na vontade de Deus. Tinha contenda no meio do caminho, mas ele falou, eu vou deixar de lado e vou seguir o meu caminho. Muitas pessoas não são abençoadas, porque estão justamente nesse poço, criando confusão do nada. Hoje, estava estacionando um carro, estacionamos um carro direitinho. Rapaz, passou 2 mulheres assim, mas olharam fulminando para nós assim. Eu falei, vida, o que a gente fez? Sabe assim? Eu falei, que mundo é esse? Mas assim, uma cara, eu falei, se ela conhece a gente, mas passou assim, eu falei, será que eu não fiz nada? É o mundo que nós vivemos, igreja. Aí eu virei a cara assim e falei, Jesus, vai em paz. Ou vai em paz ou vai de reto. Não tem meio termo. É assim, ou vai em paz ou vai de reto. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. E você tem que aprender a profetizar isso. Deliberar isso para a sua vida. Porque tem gente que atrai contenda. Já analisou na sua vida? Tem gente que atrai confusão. Tem casa que é só confusão. Tem vida que é só confusão. Não tem como ser alcançado pelo favor de Deus. Mas a Isaac deixou a contenda de lado. Aí o texto diz que ele chegou no outro poço. Qual o nome do outro poço? Sitna, né? Lembra aí? Vamos cavar outro poço. Está caminhando. Saiu de Ezeque, foi para Sitna. Agora ele continua a caminho da prosperidade. Agora ele chegou em Sitna. Sitna é uma palavra que vem da raiz hebraica. Sitna significa Satã. Olha só o poço, Satã. E o texto diz que o primeiro poço, que Ezeque trouxe confusão, guarda aí. O segundo poço trouxe, aumentou o negócio. O segundo poço não ficou só na confusão. O segundo virou inimizade. É o próprio capeta. O Sitna significa a raiz Satã, que é adversário, inimigo, inimizade. O nome desse poço significa inimizade. E eu quero dizer para você que se você não fugir da contenda, depois da contenda vem inimizade. Olha a palavra de Deus, tão simples, pura e poderosa. Se você fugir da contenda, você não vai viver, talvez não fuja, mas depois da contenda, o que vem? Inimizade fatal. Discutir, daqui a pouco, dedinho para lá, dedinho para cá. Isso quando é criança. Quando é adulto, o salário do pecado é a morte. Olha Isaac, olha o caminho da prosperidade. Olha onde ele foi parar. Na inimizade. Todo avanço na prosperidade passará por ataques espirituais e emocionais na nossa vida. E aqui a inimizade é tão poderosa que muitos param nesse poço. Muitos que conseguem vencer Ezeque morrem na inimizade. Isaac venceu o ódio. A inimizade é o lugar do ódio. Como é que anda o seu coração? Seu coração é um coração Sitna, aonde existe inimizade, que você veio para Jesus, aceitou Jesus, toma ceia, mas tem pessoas que eu não gosto muito, tem pessoas na igreja que eu falo, outras eu não falo. Isso é Sitna, irmão. Você vai ver o outro sendo abençoado, alcançado pelo favor de Deus, alcançar a eternidade e você fica aqui. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Esse poço da inimizade, ele é um processo natural daqueles também que prosperam. Mas Isaac não se deixou paralisar pelo ódio. Ele continuou cavando, porque ele sabia que além do conflito, além da inimizade, tem algo reservado de Deus, amém? Depois do conflito, depois da inimizade tem algo. Para chegar até aqui, para pregar essa palavra, já vivi muitos conflitos, mas já deixei muitos conflitos de lado. Quantas inimizades ficaram pelo caminho?
E nós continuamos nessa jornada diante do Senhor. Quando o inimigo, quando Satanás não consegue parar você na confusão, ele vai tentar parar na inimizade. É fato. Quantas pessoas saem da igreja porque teve inimizade na igreja? Sitna. Não é Jesus. Quanta confusão, vou sair porque fulano falou Sitna. O bispo falou alguma coisa que eu não gostei, Sitna. Não é porque não é verdade, é porque não gostou. Sitna. Depois do conflito só vem Sitna. E obediência, cadê? Que é bom? Esqueceu. Começou muito bem. Isaac não. Isaac não perdeu o propósito de vida. E nós? E você? Ezequiel? Sitna? Confusão? Inimizade? Ou o que Sitna representa? Sitna também representa vidas que estão na ansiedade, tentando parar. Chegou, conseguiu passar ali do Ezequiel, mas já não tem mais força. Sitna é o ataque de Satanás contra a sua identidade. É o inimigo dizendo que você não pode, que você não é, que você não merece, que você não conquista. Você ouviu muitas palavras ruins, né, Paulinho? Esse caminho. Se desse ouvido a todas elas. O inimigo vem com palavras lá do inferno para paralisar, para que você não possa dar continuidade no projeto de Deus. Sitna é aquele sentimento de incapacidade. Acho que eu não consigo mais ir além. É o sentimento de rejeição, de depressão, tristeza profunda, desânimo profundo, tentação de desistir da caminhada. É quando as feridas emocionais foram lançadas por Satanás, como aqueles dardos inflamados do maligno, aqueles espinhos que ferem a alma. Alcançaram a vida de Isaac, mas ele falou: eu não vou parar aqui, aleluia. Eu preciso continuar, porque existe uma promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero dizer que ele foi ferido, sim. Ele foi machucado, sim, porque isso faz parte do processo de quem quer viver a vida de prosperidade com Deus. Ele foi confrontado, ele foi machucado, ele foi ferido no corpo, foi ferido na alma. Mas o que ele teve? Ele continuou, ele perseverou, ele não desistiu. Qual a diferença de Isaac? É que muitos desistem, muitos começam bem, muitos querem a bênção, muitos querem o Senhor, mas não querem um Salvador. Muitos querem o Senhor, mas não querem um Salvador. Existe uma diferença. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Muitos encontram, estão em Cristo, estão em Jesus, estão na igreja só por Ele ser o seu Senhor. Mas Ele não. Tem uma vírgula que diz: eu sou o seu Salvador. Isaac entendia. E ele manteve-se firme no propósito, manteve a fé firme, não abalada. Mesmo diante da inveja, de tudo, ele continuou. Até que ele chegou. Eu vou perguntar para você, não sei quanto, talvez os anos, chegou machucado, que não é fácil. Todo mundo quer prosperidade, mas se eu falar um negócio para você, é melhor ser pedra ou vidraça? É melhor ser pedra ou uma fruta bem bonita numa árvore? Durante muito tempo eu prefiro ser a fruta. Prefiro que alguém jogue pedra em mim do que eu jogar pedra em alguém. E você, que está aí sentado nesta noite? Podem jogar pedra em você. Você pode até cair. Vai machucar. Vai perder o brilho em algum momento. Mas você não vai deixar de ser fruto. Não vai deixar de perder o valor. Você, como fruto, tem propósito. Nesta noite nós precisamos entender. Nós caminhamos com Cristo sem entender o real propósito do qual Ele nos chamou. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem um princípio chamado obediência. É melhor obedecer. E a obediência nos traz consequência. A obediência não faz com que eu entenda todo o processo.
mas a obediência me faz não desistir. A obediência me faz continuar, porque a obediência me faz crer que eu tenho que tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando tem um propósito. Tem muita gente dodói, e crente dodói não dá para ser próspero, nunca será próspero, nunca será próspero. Crente dodói não será próspero, abençoado, amém? Dá para entender? Não dá, igreja. Isaac ele poderia ter desistido, tudo para desistir. Você não vai ficar na minha terra. Não vai. Você quer saber? Ainda piorou para ele. Piorou. Aí ele chega em Reobote. Reobote. Até que enfim, final da caminhada. Reobote significa espaço largo, lugar de abundância, lugar de prosperidade. Naquele poço não houve contenda, aleluia. Naquele poço não houve inimizade, naquele poço houve frutificação. Naquele espaço houve a bênção, a materialização da bênção do Senhor. Reobote é o resultado para quem não desiste, amém? Reobote é o resultado para quem não desiste. Depois da contenda, depois da inimizade, vem a frutificação. Vale a pena passar, sim ou não? Vale a pena aguentar o processo, sim ou não? Guarda aí, depois da contenda, da inimizade, só pode vir a frutificação. E é o que Isaac estava vivendo. Aqui não é um lugar físico somente, é um lugar espiritual. Aqui é o lugar aonde ele encontra paz. Aqui é o lugar o mesmo lugar onde Davi encontrou refrigério. Aqui é os pastos verdejantes. Aqui é o lugar da promessa, aqui é o lugar do alívio. Aqui é o lugar da abundância. Aqui ele encontra paz. Aqui não tem mais inimizade. Ele chegou no momento da vida dele. Quero dizer para você algo que parece simples. Aqueles que suportam contendas, aqueles que fogem de inimizades, encontram paz e expansão. Amém? Aquele que foge da contenda, foge da inimizade, só tem lugar, só tem algo de bom de Deus esperando para você. Vou fazer uma pergunta para você. Você vai conseguir? Você vai pelo menos tentar? O prêmio é grande, mas precisa de exercício. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Nós somos o povo do caminho. Então a prosperidade nós vamos alcançar caminhando. No movimento. No movimento. Ele encontrou. Reobote não é só um lugar físico, é um estado espiritual. Ali ele encontrou tudo o que ele precisava, ou melhor, muito mais do que ele precisava e merecia, porque a palavra de Deus sempre vai nos dar mais do que precisamos e merecemos. Cada poço que Isaac cavou era um símbolo de superação. Cada luta que você está vivendo é um ato de superação. Cada luta que você venceu, talvez no dia de hoje, é um poço que você cavou em nome de Jesus. É um trabalho que você fez. E aí, ele está usufruindo de tudo isso. Põe o versículo 28 aí, que diz assim: agora, depois dele chegar no lugar aonde Deus havia prometido, ele disse assim, aí chega o próprio Abimeleque e diz assim, e eles disseram, olha só, nós temos visto que na verdade o Senhor é contigo. Por isso dissemos, agora haja juramento entre nós e entre vós e ti. Façamos uma aliança contigo. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom que houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. O que eu estou dizendo aqui, igreja? Aqueles que expulsaram da terra, aqueles que humilharam, aqueles que rejeitaram, aqueles que ofenderam. Lembra do nada me faltará? Estão lembrando ainda?
Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Isso sempre acontecerá. Nunca vai faltar isso. Davi pediu, olha aqui de novo, olha o inimigo. Agora voltando, vamos fazer as pazes. Por que ele quer fazer as pazes? Porque aquele rei, aquele povo, reconheceu, Deus é contigo. Amém? Eu quero dizer algo para você, o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Os inimigos, eu posso dizer para você, se não reconheceram ainda, eu tenho certeza que na vida daqueles que têm vivido a prosperidade, já reconhecem que o Senhor é contigo. Já tem visto o que o Senhor tem feito de resultado na sua vida. E o Senhor avalia sempre a nossa caminhada de vida. Nós, às vezes, eu aprendi isso há muito tempo. As pessoas olham o nosso momento. Mas louvado seja Deus que Ele olha toda a nossa história. Quando Isaac prosperou, até os inimigos reconheceram a presença de Yahvé em sua vida. Isso precisa acontecer, igreja. Isso não é uma sugestão. Isso é o que a palavra de Deus precisa se cumprir na vida de todos aqueles que são achados pelo seu nome. Os mesmos que o expulsaram, agora querem aliança. Aqueles que queriam guerra, agora querem paz. Aqueles que outrora não davam nada, agora querem sentar à mesa. E sentaram à mesa. Isaac serviu eles. Quem te rejeita hoje, amanhã vai ter que reconhecer o agir de Deus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Esses dias você crê nisso? Quem te rejeita hoje, que rejeição sempre vai ter, de todos os jeitos. Mas o problema não é rejeição. O lindo é reconhecer que Deus é. Pode até não gostar, igreja, que o diabo não vai gostar, mas vai ter que reconhecer. Deus transforma humilhação em honra. Eles dizem isso dizendo, claramente, tem uma tradução que diz, vimos claramente que o Senhor é contigo. As pessoas têm visto Deus na sua vida? Isso só vai acontecer quando você chegar em Reobote. Que você já venceu Ezeque, já venceu Sitna. Quando você estiver em Reobote, as pessoas vão olhar e vão dizer, eu vejo que Deus é contigo. Eu não sei em que momento, em que poço, em que momento, em que trajeto da caminhada você está. Mas eu sei que o que Deus quer é que você chegue aqui, amém? Eu não sei em que momento, se você está no começo, se você está no meio, mas eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ou melhor, Ele tem um propósito para o seu povo. Quem persevera na vontade de Yahvé, não precisa se alimentar de vingança. A prosperidade fala por si só. Por que eu digo isso? Porque Isaac poderia falar assim, vou fechar a porta para você. Eu servi almoço para você? Ele poderia ter guardado rancor e vingança no seu coração. Quando você é próspero, você não precisa buscar jeito. Aquilo que você está vivendo, fala por si só. Se torna incontestável a ação de Deus na sua vida. Cada poço que Isaac cavou foi uma lição. Cada oposição foi um degrau. Cada poço foi uma lição. Mas cada oposição foi um degrau. Um degrau que ele foi subindo gradativamente. E cada degrau ele foi se fortalecendo. E em cada degrau ele foi enaltecendo o nome do nosso lindo Deus. Ele foi sendo alcançado pelo favor de Deus. A ponto de Satanás olhar e dizer, Deus é contigo. Da mesma forma que olhou e disse, está vendo meu servo Jó? Está vendo a minha igreja? Eu estou prestes a chamar. Eu estou prestes à porta.
Eu deliberei na minha palavra que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que tem uma vida próspera diante do Senhor, ele não vai viver essa verdade. Ele vai guardar esse amor, ele vai ter a paz no coração para encontrar contigo naquele grande e maravilhoso dia. Que não nos falte o amor, que não nos falte nada. Porque para a vida do próspero não vai faltar nada. Talvez nessa noite o poço de Ezeque tenha se fechado na sua vida, esteja fechado até o dia de hoje. Talvez a sua vida é uma vida que está tudo entulhado até o dia de hoje, e você não tem visto os resultados. Talvez alguém te feriu, e você está no poço da inimizade. Mas eu quero te dizer que, se hoje o teu poço está entulhado, Ezeque, se alguém te feriu e você está na inimizade, que é Sitna, Deus, através da palavra dele, nesta noite diz: filho, eu tenho um Reobote para você te esperando. O que eu tenho para você é Reobote. É noite de você sair das suas feridas, é noite de você abandonar as suas dores, é noite de você abandonar suas mágoas, suas mazelas, e dizer: Senhor, se eu quero crescer, tudo que eu estou vivendo é para a tua glória. O Senhor jamais nos daria algo que nós não seríamos capazes de suportar. E se for pesada a cruz, também será pesada a recompensa, em nome de Jesus. O Senhor não deixa dever nada para ninguém. Quero que você entenda que, sabe o que eu estou fazendo aqui nesta noite? Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu vim trabalhar. Eu me dediquei. Eu me consagrei. E você veio fazer o quê? Eu tenho consciência do que faço. Eu vim trabalhar. Eu não vim criar inimizade, nem amizade. Mas vim trazer uma palavra para aqueles que são irmãos em Cristo Jesus. Você veio receber? Se veio receber pela fé, você veio no lugar certo. Amém? Não para. Vou dizer algo para você. Eu ensinei para aqueles que estão aqui há mais tempo. Se você não pode pregar, se você não vive uma verdade, não pregue ela, porque ela vai virar contra você. Eu já vivi em Sitna, eu sei o que é Sitna. Eu sei o que é Ezeque, viver fechado, sofrimento, como pastor. Mas eu posso dizer para você, somente sobejado um pouco desse Reobote na minha vida, na nossa vida, na nossa casa. E não abro mão de não viver isso todos os dias até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Quero dizer para você, não pare diante das dificuldades, não pare diante da inveja, continue cavando. Continue cavando. A prosperidade verdadeira, ela não precisa ser provada. Você não precisa. Nós vivemos um mundo onde as pessoas querem provar tudo para alguém. A verdadeira prosperidade, ela é percebida. As pessoas percebem aonde tem. Não precisa provar. Para terminar, o versículo 25 diz assim: então Isaque levantou ali um altar, e tendo edificado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali o quê? Um poço. Igreja, depois que ele chegou em Reobote, a primeira coisa que ele fez, olha a palavra, o que Jacó fez ontem? Ele ergueu o quê? Um altar. O que Isaac faz? Não existe novidade, é a mesma coisa. Isaac, quando chegou em Reobote, ele levantou um altar. Isaac sabia que com o altar
sempre haveria poço. Isaac teve êxito por obedecer a Yahvé. Ele perseverou mesmo quando foi rejeitado. Ele manteve o seu coração limpo, por isso que ele foi próspero. E dependeu de Yahvé até o fim. Ele dependeu de Yahvé até o fim. Abraão é tido como o pai da fé, todos conhecem. Isaac é tido, uma das características fortes na vida de Isaac é a paciência. Isaac é tido como um homem paciente. E que nessa noite, se você quer prosperar, irmão, a paciência como fruto do Espírito precisa estar na tua vida. Paciência para não se precipitar, paciência para virar as costas, paciência para deixar alguém falando sozinho, amém? Paciência para tapar os ouvidos, paciência para se fazer de fraco. Isaac, a característica de Isaac, paciência. Você é paciente? E no último, antes de cavar poço, ele ergueu um altar. A vida dele era uma vida voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cuide do seu espírito, porque das outras coisas o Senhor já está fazendo. No versículo 29, diz assim, o rei diz assim: você jura que não nos fará mal? Assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos você ir em paz. Você, olha o que ele diz, você é o quê? Olha o que ele diz, você... Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Você precisa saber se você é um abençoado do Senhor, amém? Você precisa analisar nesta noite a tua caminhada de vida. Se você caminhar até antes de você encontrar esse Jesus, do dia que você encontrou esse Jesus, e aí quero que você vá para casa, se analisando em que poço eu estou, em que momento da minha vida eu estou, na contenda, na inimizade, ou estou vivendo o Reobote, ou estou próximo de Reobote. Você tem essa oportunidade nesta noite, porque é o que Deus tem. Você é um abençoado. Quero terminar. E ali o Paulinho veio hoje aí, né? Não existe coincidência, eu fico feliz. Porque assim, mais de 33 anos atrás, foi praticamente quando eu conheci Jesus. Foi os primeiros passos. Conheci Jesus no sentido da minha vida, na minha entrega. Foi ali na Polícia Militar. Foi ali quando eu fui trabalhar no Conselho Tutelar. E foi ali que Deus, antes, já me confiou pessoas para que pudesse falar, para que pudesse cuidar. E a gente conversando, tem mais pessoas que passaram por esse momento. Alguns estão bons, né? Seguiram o caminho. Outros morreram, né, Paulinho? Outros não deram ouvido à palavra. Mas hoje você é um exemplo para a minha vida. Você agradeceu a minha vida. Mas hoje você aqui é o exemplo para a minha vida de que vale a pena viver esse Evangelho de Jesus Cristo. A semente que você planta há muitos anos atrás, às vezes ela vai frutificar lá na frente. Como que tem sido sua vida? Ele disse que eu plantei coisas boas. O resultado está aqui, para que você veja que não é um dia, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. E eu tenho certeza que Deus se alegra, porque eu me alegro. Me alegro. Posso dizer que nem em todos os momentos, mas como se eu estou por avaliar uma história, me alegro da história.
Se tivesse que terminar hoje essa jornada, eu ia dizer: louvado seja Deus, porque tem valido a pena, valeu a pena. E eu tenho certeza que cada vida que eu encontrei, cada vida que Deus põe no meu caminho, ou ela ouviu e recebeu, ou ela por inveja, por descrença, ela não recebeu, mas que eu sempre tive uma palavra para transformar a vida, eu tive. E que você também seja esse exemplo, que aonde o Senhor colocar você, que você tenha uma palavra, que você possa ter exemplo, que você possa ter oportunidade, que você não possa cessar, como Josué. Você quer ser próspero? Não cesse de falar desse livro da lei, de dia e de noite, para que eu possa prosperar o teu caminho, porque sou eu que vou abençoar você, sou eu que estou indo adiante de você. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esse encontro, obrigado por cada vida, mas obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de Isaac, obrigado porque, Senhor, a tua palavra é tão viva, a tua palavra é tão, ela não tem tempo, ela é tão viva, ela é tão poderosa, ela constrange o nosso coração, mas ela também nos encoraja, ela nos levanta, ela nos mostra o caminho que nós estamos seguindo. A tua palavra não nos deixa confundido, Deus. A tua palavra é o norte para saber se nós estamos acertando ou errando contigo. A tua palavra é capaz de dizer aonde nós estamos, em que momento nós estamos, se estamos parados, se estamos cansados, se estamos desistindo, ou se estamos por alcançar aquilo que o Senhor já prometeu para esta igreja. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, mas obrigado, porque a tua palavra é tudo o que nós precisamos. Obrigado porque a tua palavra nos levanta, a tua palavra nos faz continuar nesse caminho, até nós alcançarmos a plenitude, até nós alcançarmos a estatura perfeita, até nós alcançarmos não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor já deliberou e já reservou para cada um de nós. Amém. Amém.